Boa noite a todos. Vamos para mais um podcast Nova Pauta. Dessa vez eu trago uma pessoa que tem dedicado a sua vida à educação, à saúde, às capacitações. Eu falo de Laura de Oliveira Carpes, ela que é enfermeira graduada, pós-graduada em saúde da família, com ampla experiência na atenção primária, gestão pública, formação profissional e projetos sociais também. Ela é concursada pela Prefeitura de Capão do Cipó e, dos tempos para cá, também empreende na área de palestras e treinamentos justamente nessa área da educação, cuidado com as pessoas, e nós vamos falar também da questão da prevenção ao assédio, ao abuso sexual infantil. São temas que a Laura domina muito, ela que tem uma larga experiência como enfermeira, então viveu muito dessas rotinas, né, direto com famílias, saúde da família, enfim, então a gente sabe que ela pode nos esclarecer muitos aspectos, nos orientar e nos alertar enquanto sociedade. Vivemos o Maio Laranja, que é um mês que traz muito à tona justamente essa lembrança de que temos que proteger mais do que nunca as nossas crianças. Pais, famílias, vizinhos, sociedade tem que estar atenta na proteção das crianças. Vou dar uma boa noite para a Laura e dizer que ela é super bem-vinda aqui no podcast Nova Pauta. Então tá, boa noite, Sandra. Boa noite a todos que nos assistem agora. E para mim é um prazer e uma alegria estar aqui, né, no teu podcast pela primeira vez. Então, muito obrigada pelo convite. A alegria é minha, ainda mais com um tema tão relevante quanto o que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente entrar nessa esfera da saúde, da proteção infantil e tudo que a gente vai abordar, eu quero que tu me conte quem é a Laura, antes de ser essa profissional aí tão capacitada, que eu vi um currículo maravilhoso. Quem é a Laura? Então, a Laura, hoje posso dizer que é casada com o João Batista, mãe de 2 meninos lindos, Isaac e o Felipe, né, e que entendeu o chamado, né, e o propósito que é trabalhar nessa questão da prevenção da infância. Enfermeira, que eu vejo que a minha família, né, vem em primeiro lugar, então a enfermeira é depois, né, enfermeira e que entendeu, né, o quanto é importante nós cuidarmos, nós protegermos e principalmente nesse assunto. Tu é de uma família que também já tem, né, outras habilidosas profissionais que se dedicam também a levar assuntos da saúde. Como é que foi o passo da enfermeira quando veio estar... Hoje tu já está na rede social também, enfrentando as câmeras, mas para falar desses assuntos tão vitais. Sim, então, vim de uma família até uma das maiores inspirações minha é a minha irmã mais velha, então eu sou irmã caçula, nós somos 4 irmãs, 4 mulheres, e justamente essa inspiração veio da minha irmã mais velha, e até quando eu estava me lembrando da história, quando ela se formou, eu tinha 14 anos. E aí eu me lembro que nunca me esqueci o que a reitora da universidade disse, porque ela era a última, né, a Silvana pela letra, e disse assim: podeis exercer e ensinar a enfermagem. E eu pensei, eu quero exercer e ensinar a enfermagem. Então ela passou todo esse amor assim pela saúde, pela enfermagem, e eu vejo que foi aí que eu me espelhei muito, né? Despertou esse olhar. Esse olhar. A questão da saúde, tu acabou fazendo um concurso público, né? E tá quanto tempo? Chegou a ser secretária de saúde de Capão do Cipó. Isso, exatamente. Então, logo que me formei, já iniciei contratada no município de Capão do Cipó, e aí saiu o concurso público. E infelizmente eu não consegui o primeiro lugar, fiquei em terceiro lugar. A primeiro lugar não assumiu, mas a segunda sim. E aí eu tive que sair chorando, porque eu tinha gostado muito. Um povo muito acolhedor, me senti muito bem. E aí fui trabalhar em Jaguari. E aí, nesse período, o prefeito atual, que era o seu Serafim, né, eu já estava em Jaguari e a secretária de saúde daquela época precisou se licenciar. E ele me convidou para voltar, né, para ser secretária. Disse, um passo bem grande, um passo bem grande e muito jovem, porque eu me formei Sim. com 21 anos de idade. Né? Então, eu me formei, comecei a trabalhar lá. E aí já assumi esse compromisso e eu sempre fui muito destemida. Eu pensei, eu vou encarar, né? Vou encarar. E aí fui, né? Voltei, saí de Jaguari, voltei para o Capão do Cipó, então fiquei alguns meses. Era teu destino, Capão do Cipó, né? Era verdade.
E aí, nesse meio tempo, a enfermeira que estava lá passou em outro concurso público e eu fui nomeada. E aí, estou lá até hoje. E como é que foi essa experiência? Ser secretária de saúde não é brinquedo, não é fácil, né? Não é fácil, assim, mas foi a equipe de trabalho muito colaborativa, né? Eu já conhecia a equipe, já conhecia a população. Então, todo o trabalho ele tem seus desafios, né? Mas quando a gente busca trabalhar em equipe, em unidade, assim, com conhecimento, as coisas funcionam. Então, foi muito bom. O que essa experiência te trouxe assim para a tua vida, que da Secretaria de Saúde de Capão do Cipó, a Laura leva para a vida? Eu acho que é exercer essa questão da liderança, né, da paciência, de saber ouvir, né, saber acolher, lidar com conflitos, porque sempre estão presentes em todos os trabalhos. Então, acho que essa questão, apesar de ser muito nova, né, naquela época, realmente amadurecer com essa questão de lidar com os conflitos e com as pressões do Sim. dia a dia. Uma secretaria que não para nunca, né? Verdade. Uhum. Voltaria? Assumiria novamente em qualquer outro lugar um cargo desses? Sinceramente, eu acho que não, porque hoje eu sou tão realizada trabalhando na assistência e fazendo o que eu faço hoje, que eu vejo que é uma dedicação muito grande, assim, como tu falou, é 24 horas. E como eu já trabalhei quando eu estava de secretária, também estava dando aula à noite, eu vejo que o trabalho, ele nos exige muito. Sim. E eu vejo que a minha família precisa muito da minha presença. Eu acho que se fosse hoje desenvolver essa função, eu teria que abrir mão de outras. Sim, pensaria melhor. Pensaria melhor. E tu escolheu ser mãe também, né? Escolhi ser mãe, sim. De 2 meninos, tu falou? De 2 meninos, 2 meninos. Tu também se dedica um pouco à igreja, né? Conta um pouquinho dessa parte da Laura. Isso, então é outra questão que nos envolve bastante, mas que é um chamado de Deus. Então, eu e meu esposo somos líderes dos jovens do Ministério Profético Comunidade Evangélica já há 15 anos. E a gente exerce, né, não uma função, mas um chamado de Deus com tanto amor e que exige também uma dedicação, exige tempo, né? Então, os nossos filhos, eu vim de uma família cristã, meus pais se conheceram na igreja. Assim, né? Com Cresci essa presença nesse ambiente, né? Forte da espiritualidade. Isso. E eu percebo que tudo hoje o que eu vivo é o que Deus tinha para mim, eu tenho essa convicção, né? Então, por isso que eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar, depois a família e depois o trabalho. Sim. Né? Então, as pessoas às vezes não entendem, né, essa hierarquia, não mas entendem. Tudo passa por ele na tua... Isso, com certeza. Então, por São exemplo, desígnios de Deus. Exatamente. Então, tipo, você assumiria de novo um cargo? Acho que se caso recebesse algum convite, eu pensei, Senhor, é isso que tu quer para mim? Se ele falasse que sim, eu iria encarar, mas se não, não. Aí as coisas iriam se ajeitar para te assumir, né? Isso. Eu vejo que tu tem falado muito forte, e justamente vivemos esse mês, né, Maio Laranja, sobre a proteção da infância, proteção da infância. O que te despertou falar desse tema tão delicado, né, e sensível, e é necessário falar? Justamente numa palestra que nós tivemos na nossa igreja com o Dr. Guilherme Shelby, que ele é um promotor-geral da República, procurador de Brasília, que trabalha há mais de 30 anos, e ele foi convidado para estar em Santiago para fazer uma capacitação. E quando eu estava ouvindo ele, parece que meu coração queimava. E eu pensei, digo, eu já há tantos anos trabalhando como enfermeira, eu nunca abordei em palestras, em trabalhos nas escolas, em casa, esse tema. E ele falou 2 coisas que me chamaram muito a atenção e que foi a virada de chave, que a partir dali eu comecei a trabalhar esse assunto. Primeiro, que proteger uma criança é tão espiritual quanto orar por ela. Então, eu orava sempre, até hoje eu oro pelos meus filhos, mas nunca tinha trabalhado educação sexual saudável com eles. É quase que bíblico também, porque trazendo todo esse teu conhecimento, né, religioso, porque não adianta só pensar e falar, tem que agir. Foi nesse sentido também? Foi neste sentido. E o segundo, né, que ele falou que nós temos que transformar a indignação em ação. E aí eu me lembrei muito da questão como até o próprio jornal sempre está trazendo as matérias e eu leio os comentários quando é de abuso sexual. Sim. Eu leio toda a reportagem, eu vou ler os comentários. E as pessoas falam, conseguir ver o olhar das pessoas. Tem que matar, não adianta só prender, tem que cortar o órgão genital fora. Tá, isso é uma indignação.
E o que eu estou fazendo com a minha indignação? Eu tenho que transformar em ação. E aí eu percebi, bom, eu preciso trabalhar com a proteção da infância e eu preciso transformar uma indignação daqueles números absurdos de abusos que acontecem por ano no nosso país em uma ação. E aí, a partir Levar daí, esclarecimento. E sem informação e capacitação não existe proteção. Sim. E eu digo, então, a partir de agora, eu vou fazer parte desse exército de proteção. E quando tu lê, Laura, esses comentários, o que passa na tua cabeça? Porque, na verdade, um crime não se resolve com outro crime, né? Não, com certeza. O crime tem que realmente ter a sua pena, as pessoas precisam pagar, mas a gente percebe que tem que iniciar na proteção da infância, começando pelas nossas casas. Então, por exemplo, talvez uma pessoa que está nos ouvindo hoje, ela não vá fazer um treinamento para profissionais, mas ela pode proteger o filho dela, tanto de ser abusado como ser um abusador. Sim, que a gente tem visto muito. O que nós precisamos fazer, porque a gente pensa muito em proteger os nossos filhos, mas eu estou educando ele a ponto de ele não ser o abusador? Sim. Porque, infelizmente, Sandra, hoje o número de adolescentes abusadores tem crescido muito. De adolescentes de 12, 13 anos abusando de bebês de 2 anos, de 3 anos. De crianças menores do que eles, Isto, no caso. produzindo conteúdos para vender na internet, que é uma rede que lucra, que é uma das que mais lucram, é a pornografia infantil. E não sei se você sabe que quanto menor a criança, mais pagam por esses conteúdos. Então, quando eu leio isso, e quando eu penso, bom, eu preciso falar, eu preciso abordar a educação sexual saudável, a gente precisa trabalhar esses pais para tentar pelos seus filhos. Mas é indignador realmente, Com né? certeza. Claro que não é o correto, mas muitas vezes a gente até entende, porque vendo o ímpeto da gente é um senso de justiça com as próprias mãos, né? Com certeza. Replicar a violência com violência. Mas sabemos que não é o caminho, então o caminho é educar. Mas aí, Laura, é uma pergunta bem difícil, eu sei, mas sabemos por estatísticas, inclusive eu falei com a juíza da infância, que quando ela disse que mais de 90% dos casos de abuso infantil, de toda a ordem, seja sexual ou a própria violência, agressão física contra a criança ou abandono, ele parte justamente, mais de 90% do seio familiar. Então, como é que a gente educa os próprios abusadores que estão dentro desse ciclo família? É bem difícil, porque a quem deveria proteger é o que está violentando, é o que está abusando. Né? Então, por isso que a informação dos responsáveis e que têm o entendimento que precisam proteger, eles precisam estar informados e atentos. Né? Então, por exemplo, por que é o mais difícil hoje ter a denúncia? Justamente porque eles são alguém conhecido da vítima, alguém que reside, às vezes é o que mantém financeiramente a casa, é o provedor, é aquele que ameaça a matar, se caso for denunciado, alguém saber. Então, se torna difícil vir à tona os casos justamente por isso. Então, é independente, porque a gente não sabe quem é o abusador, é trabalhar nas escolas com as crianças, que elas saibam se proteger e falar, e também a família. Até porque não é toda uma família, não é, né? Todo. É alguém da família ou alguém ligado à família, né? Que não é um estranho para aquela vítima. Então, ela se sente até confortável de estar com aquela pessoa. Claro, inclusive, muitas crianças, principalmente as crianças da primeira infância, até os 6 anos, as menores, elas justamente não conseguem identificar que aquele toque, que aquele carinho esquisito é um abuso. Por quê? Porque vem do pai, vem do padrasto, vem da tia, porque mulheres, a gente precisa falar que mulheres também abusam. Por mais que é um número, claro, que muito menor do que a figura masculina. Então, aquele toque, aquele carinho esquisito, aquela passada de mão nos órgãos genitais. A criança ela não consegue identificar que aquilo é um abuso, porque a maioria não causa dor e não deixam marcas. Eu vi até num post teu que tu falou justamente sobre isso, né? Que o estupro de vulnerável, de uma criança, por exemplo, ele não é só o físico, né? O abuso não é só quando há conjunção carnal, o ato em si. Ela é muito antes disso, né? Muito antes disso. Dar alguns exemplos pra gente? Claro, a gente diz que o crime, né, de estupro de vulnerável, ele é ou um próprio
um ato libidinoso, que pode não ter contato físico nenhum com a criança. A criança, por exemplo, pode estar visualizando o adulto se masturbando, tocando nossas partes íntimas. Também ele mostrar conteúdos pornográficos para a criança. Não tocou na criança. Pode ter mostrado por uma revista, por um vídeo. Isso é considerado estupro de vulnerável. E a criança normalizar aquilo como certo, né? Porque até então ela não tem informação, ela está num processo de educação. E daí cada vez o que a gente vê também, né? Muitos adolescentes e meninos tendo relações sexuais muito precocemente. Vem daí também? Com certeza, porque a criança ela está sendo corrompida no seu entendimento natural da sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade ela faz parte desde a nossa vida intrauterina. Mas a sexualidade infantil não faz parte o sexo e o erótico. Toda a sexualidade da criança, ela está relacionada ao vínculo afetivo. Então, quando é mostrado imagens, quando é a nudez, quando é realizado atos libidinosos na frente da criança, tu está corrompendo, né, o entendimento natural e também está erotizando. O nosso corpo ele é perfeito, né, Sandra? Então, a parte que toca na criança, nas áreas erógenas, ela vai causar um certo prazer. Pode ver, quantas vezes a gente vê as pessoas às vezes brincar quando vai trocar a fralda de um menino, começa a brincar com o pênis dele, ele fica ereto. Sim. Ele está respondendo a um estímulo. Então, se ele é feito de forma frequente, tocado nos órgãos genitais, sem dor, sem violência, normaliza. Ele normaliza. E até, inclusive, é um abuso. E, inclusive, sendo corrompida, porque a criança, nós temos que deixar muito claro que ela nunca é culpada de nada, ela é sempre vítima, mas algumas crianças, elas sentem um certo prazer. E aí, por isso que depois elas se sentem culpadas. Porque elas estão sendo corrompidas, elas estão sendo abusadas, mas o corpo dela está reagindo. E muitos pedófilos se baseiam justamente nessa reação instintiva, né? Isso. Com uma certa permissão. Né? Exatamente. E aí trazem o que para a criança? Tu é culpada também, porque tu está gostando. Sim, tu aceitou. Tu aceitou. Né? E às vezes, infelizmente, Sandra, tem certas crianças. Pior dos abusos, né? Exatamente. Tem certas crianças que o único carinho, às vezes, que ela recebe é desse tipo de pessoa. Ela não recebe carinho, ela não recebe afeto, ela não tem o olho no olho dos pais. Então, a primeira pessoa que se aproxima dela, abraçando, elogiando, dando presentes, porque os abusadores, eles se aproximam da criança dessa forma, criando um vínculo. São ardilosos, né? São muito. E a gente vê, inclusive, na adolescência precoce, meninas de 12 anos, né? Agora não mais, mas se intitulando, que estavam tendo relacionamentos com homens, né, mais velhos que elas estariam aceitando. É um pouco disso que tu falou, né? Nunca tiveram nenhum tipo de atenção. Isso, só que a gente sempre diz pela lei brasileira, né? O adolescente, o menor de 14 anos, ele não tem como discernimento, Sim. Ele não tem capacidade de consentir. Então, que nem teve sempre essas questões que aparecem, mas né? Ela consentiu, ela quis, não foi obrigado. Mas ela está em desenvolvimento. É crime. É crime, ela não tem condição. Tem que ter nítido isso, né, Laura? Ela não tem como consentir, exatamente. A gente ouve também falar sobre a questão quais os comportamentos que uma criança abusada ela replica ou ela demonstra como um profissional ou, por exemplo, alguém da escola. Claro, agora tu trabalha com treinamentos de capacitações de pessoas que lidam diretamente com a infância, com as famílias. Como diagnosticar, como detectar que o meu filho ou algum conhecido, alguma criança esteja passando por um tipo de abuso, Laura? Eu gosto muito de dizer que as palavras é o último recurso que a criança usa. Então, o relato espontâneo vai ser o último. Então, essa questão é muito importante justamente nós identificar comportamentos erotizados, palavras de conotação sexual, tristeza profunda, baixo rendimento escolar, automutilação, né? A criança, às vezes, é um calor de 40 graus, ela tá de moletom, ela quer colocar para fora aquela dor. Né? Uma criança que ela tinha um bom relacionamento com os outros colegas, ela começa a se isolar. A criança pequena pode ter uma regressão dos esfíncteres, né? Já não fazia mais xixi na cama, agora volta a fazer xixi na cama. Tem medo, pânico,
né? Então são questões, Ela dá muitos desenhos, sinais, dá então. vários sinais, vários sinais. E como a gente, no caso, desconfiando, por exemplo, de que uma criança, né? Como os profissionais agem nessa hora? Eles comunicam os órgãos competentes? Qual é o imediato? É muito importante frisar que a gente sempre vai notificar a suspeita. Nós não precisamos ter certeza que o abuso aconteceu. Então, eu estou com suspeita, eu tenho desenhos, a criança está com um comportamento erotizado, está também fazendo jogos sexuais com as outras crianças, que também isso pode acontecer. Eu faço um relato por escrito e vou acionar a rede. Né? Então, eu vi que, inclusive, Santiago está fortalecendo a rede, que é para fazer a escuta especializada da criança. Então, vão ter profissionais que vão fazer, né, uma escuta dessa criança para poder melhorar a sua escrita ali, né, o documento, e depois é encaminhado para o Conselho Tutelar. Mas podem já encaminhar para o Conselho Tutelar ou para o Ministério Público diretamente, delegacia, dependendo da situação, se for algo uma suspeita muito forte e que a criança está correndo o risco de voltar e ser abusada. Né? Então, ela pode procurar a rede de proteção, pode procurar o Conselho Tutelar, Ministério Público. E uma obrigação de todo cidadão, É né? uma obrigação, né? Então, a proteção infantil, ela não é só do governo, só da escola, é de qualquer cidadão. E tem algo que eu ouvi que nos choca e é muito verdade, né? Quando uma criança é abusada, é porque nós estamos falhando. Nós estamos falhando enquanto família, enquanto sociedade, enquanto profissional. Aonde nós estivermos, nós temos essa obrigação, né, de defender quem não pode se defender sozinho, né? Laura, outra questão é sobre justamente onde as famílias estão errando. Nós temos muita, conforme a gente vai estudando, a gente percebe que hoje o que mais vai proteger uma criança do abuso é a educação sexual saudável. Né? Então, quando a gente fala educação sexual, muitos, ai meu Deus, vai ensinar sexo. Como é que eu vou falar? Na verdade, o sexo é uma das partes da sexualidade. Então, vou te dar um exemplo do que é uma educação sexual saudável. É eu nominar os órgãos genitais pelo nome correto. Pode ver, a gente diz que orelha é orelha, boca é boca, e quando é o órgão, quando é a parte íntima, a gente inventa tudo que é apelido. Então, isso é uma educação saudável. É eu ensinar os limites do consentimento, a individualidade do corpo. Como é que é uma conversa? Tu disse que depois que ouviu a palestra, mudou o teu olhar, que tu começou como profissional de saúde, resolver agir, falar sobre esses temas. Depois de ouvir uma palestra, então tu resolveu agir. E tu começou em casa, tu disse. Comecei em casa. Que tu nunca havia falado com os teus sobre educação sexual, sobre esse conhecimento. Como é que é para pais e mães que estão nos ouvindo começar uma conversa? Que idade? Como abordar? Olha só, a gente começa ainda muito criança, muito pequeno. Os meus filhos, por exemplo, o meu mais novo naquela época estava com 8 anos, então já começando daqui uns anos e entrar na puberdade, coisa. Mas como iniciar? Todo mundo fala, vamos iniciar na adolescência, vamos iniciar nos primeiros meses de vida. Aí tu me pergunta, mas como é um bebê? Eu conversando com ele, agora a mamãe vai lá no quarto, nós vamos trocar tua fraldinha. Pedir uma permissão. Isso. Explicar o que vai acontecer. Exatamente. Aonde é só eu e você, que nós não vamos estar expondo tua parte íntima. Aí a gente pensa, como é que um bebê vai entender? Aquilo vai ficando armazenado no cérebro dele e ele vai trazendo as memórias conforme o tempo vai passando. E é muito importante também na hora do banho. Olha, a mamãe vai limpar a tua parte íntima. Sabe como é que é o nome dessa parte íntima? A mamãe vai te falar. Menina é vulva, menino é pênis. Olha aqui, esse cuidado a mamãe vai limpar, mas é bem rapidinho. Não é pra gente ficar demorando, não. E na escola, filho, quando tu precisa chamar a prof, como que ela te limpa? Como que ela faz a higiene? É rapidinho ou ela demora? Ah, porque se ela demorar, tu tem que contar pra mamãe, porque pra fazer a higiene não precisa ser demorado. Tem que ser bem didático. Bem rapidinho. Tem que ser didático. Isso, didático. E se a criança chega e pergunta o que é sexo? E aí a gente pode primeiro perguntar, dependendo da idade, onde que tu ouviu? Ah, eu ouvi na escola, eu ouvi assim, e essa pergunta... Contextualizar, né? Contextualizar. Porque a cabeça do adulto já vai direto pro ato. Pro erótico, pro ato sexual em si. Então, cada idade nós temos uma forma. Por exemplo, 3 anos, 4 anos, o que é sexo? Ah, é quando o papai e a mamãe ficam bem juntinho, trocando carinho.
Isso é o suficiente, por quê? Porque a gente acha que ela vai querer saber mais. Ou também sexo pode ser o que define homens e mulheres. Pode perguntar para ela, inclusive numa das Sim. palestras eu trouxe esse exemplo que chegou a criança com 8 anos, o que é sexo para a mãe? E eles, meu filho, não, faz o seguinte, de noite nós vamos conversar. Aí os pais fizeram todo um estudo, como é que daí colocaram o rodeio. menino sentar e, meu filho, assim, tentaram falar de uma forma bem científica. E aí depois que eles fizeram toda a conversa, eles, tá, mãe, mas afinal aqui nesse bilhete, o que eu respondo, sexo, F ou M? Era muito mais simples, Era né? muito mais Às simples. vezes é a gente que complica, né, na hora Então, de nós falar. podemos devolver a pergunta, onde que tu ouviu? Meus colegas Qual estavam o contexto, falando, né? qual é Pra o explicar melhor. contexto? Né? E daí depois a criança já com 9 anos, 8 anos, já pode falar, né? Tu percebeu que o menino é diferente da menina, né? O menino tem pênis, a menina tem vulva, só que o sexo é algo que é praticado só entre adultos. Criança não pratica sexo. Né? Então, tanto que, meu filho, se caso algum dia alguém querer postar as partes íntimas ou querer tocar nas suas partes íntimas, você tem que me contar, Sim. porque isso é uma prática de adultos. Voltando um pouquinho agora para essa modernidade, a gente está vendo notícias que até nos chocam muitas vezes, que é esses estupros coletivos, aí não envolve adulto, está envolvendo adolescente, muitas vezes na mesma faixa etária, né? Mesma faixa de idade. O que está acontecendo com os nossos adolescentes? Aonde que eles estão replicando tudo isso? Da onde vem essa replicação dessa maldade, digamos assim? O que as pesquisas têm mostrado, né? Que o consumo de pornografia tem aumentado de uma forma exagerada e muito rápida. Hoje esse equipamento aqui tem facilitado. Há uns anos atrás, na nossa adolescência, para te conseguir qualquer imagem, era um adulto que tinha que ter comprado numa banca uma revista. Hoje, as crianças com 2, 3 anos, elas estão acessando. E então esse consumo tem sido muito fácil, porque os pais entregam um celular nas mãos da criança sem filtro, sem controle parental, sem investigar o que eles estão usando, né? Então, a pornografia é um dos fatores que, conforme a gente tem visto nas pesquisas e quando se conversa com o adolescente, por que ele foi aquele ato? Uma das que eu escutei da juíza que estava no caso, ela disse, nós assistimos no filme e a gente quis imitar, fazer igual. Então, a pornografia ela não tem nada que vai agregar. E o porquê que nós temos que falar sobre sexualidade saudável? Porque se nós não falarmos em casa, é a internet que vai educar. Que vai ensinar. Só que a internet vai educar do jeito dela. Só que a gente sabe que na vida adulta, a pornografia entre os casais já é um dos maiores problemas de desalinhamento da vida conjugal dos casais. A pornografia entra aí como um grave problema. Isso, inclusive, dito até numa entrevista pela própria sexóloga Bia Oliveira, né? Que ela disse que os casais têm que evitar o consumo excessivo de pornografia, porque aquilo não é a realidade. Isso. Então, os adolescentes também são uma reprise, uma réplica dos adultos. E aí eu te faço a pergunta, se para um casal adulto, para adultos que já têm um sistema neurológico cerebral desenvolvido, é prejudicial, e aí tu imagina que o consumo médio hoje tem sido entre 8 e 10 anos que as crianças Muito começam precoce. a acessar. Um cérebro que está em desenvolvimento, ela está em desenvolvimento psíquico, cognitivo, emocional, tendo contato com esse tipo de conteúdo, como que fica o cérebro e as emoções dessa criança se para um adulto é prejudicial? Antigamente era uma revistinha guardada no fundo de um baú, né? Uma revista Isso. pornô. Hoje ela tá ali. Todos têm acesso a toda hora e a criança está cada vez mais erotizada, né? E aí o que facilita a pedofilia, os abusadores, porque eles usam muito desses filmes, imagens e fotografias para aliciar a criança. Então eles começam mostrando esse tipo de conteúdo para familiarizar a criança com aquele tipo de conteúdo, até o ponto de que a criança grave seus próprios vídeos. Então imagina, como eu falei, é uma das que mais
gera lucros hoje é a pornografia infantil Quanto do menor mundo, a quanto criança, menor a criança. Então, o que está acontecendo? Ele familiariza a criança com aquele conteúdo e à distância, sem toque, sem contato físico, ele alicia a criança para que ela comece a se tocar, a dançar, a fazer dancinhas sexuais, eróticas e envia para a internet. E a partir dali vai para essa rede de crime, que é um a crime. família tem que estar muito atenta. Tem que estar atenta, porque a gente não acredita que possa a criança acontecendo. consegue fazer isso. E eu já vi casos, já acompanhei, inclusive, uma situação assim, e é muito triste, assim, tu vê uma criança que deveria ser tão inocente, que deveria estar brincando, ela está produzindo tipo de conteúdo, e não porque ela quis ou porque ela procurou. Ela foi influenciada. Ela foi influenciada e ela foi corrompida no seu entendimento natural. Então, ela sempre vai ser vítima. E a gente vê que quando acontece isso, os pais querem culpar as crianças. E vai A ser um criança adulto, não tem culpa. vai ser um adulto com problemas, né? Com certeza. Uma série de problemas que a gente vê hoje. Antes da gente encerrar, eu sei que tu teve um trabalho missionário no sertão nordestino. Como é que foi? O que é que muda de um sertão nordestino pro gaúcho aqui, Laura? Ai, foi maravilhoso, uma experiência muito boa, um povo muito acolhedor, né? Claro que a gente vê que eles não têm muito recurso, né? Tipo, aqui a gente vê que a gente é um estado rico, Privilegiado. assim, né? Privilegiado. Então, lá a maioria, ela vive das questões do governo, dos bolsas, família, né? Não, eu não cheguei a ver aquela pobreza extrema, mas tu vê que o pessoal, eles não têm onde trabalhar. Sim. E muito comum casar, entre aspas, né? Eu não digo casar. Sim. Relacionamentos muito cedo e muitos filhos. E aí eles vão deixando um filho com cada um. Por exemplo, durante o dia nós fazíamos atendimentos, né? Médicos, enfermagem, e à noite eu dava palestra. Então já chegou famílias, por exemplo, que era a avó com o neto. Aí ela disse: não, minha filha é usuária de droga, ela já tá no quinto relacionamento, ela tem 5 filhos e tá cada um com um. Aí um é o vizinho que cuida, o outro é a avó. E aí essa troca também de parceiros, a drogadição, ela também facilita muito a questão do abuso, né? Mas é um povo muito acolhedor, muito simples, humilde. Que precisa desse olhar também. Que precisa desse olhar, né? Mas foi uma experiência muito boa. O que nós em sociedade, para a gente finalizar, Laura, precisamos mudar? O que é urgente hoje? Na tua vivência, assim, o que mais te chocou e o que tu... Já perdeu o sono com essas questões? Já, principalmente quando eu comecei a estudar fazer os estudos de caso, cada história, aí eu ficava pensando, imaginando, e aquilo ficava na minha mente, assim, ó, porque são coisas que nós, que não temos essa maldade, a gente não acredita que pessoas têm coragem. Existir, né? Então, o que eu quero trazer para as famílias, né? Atentem para os seus filhos. Cuidem deles. Se tiver que abrir mão de uma carga horária extensa de trabalho, abra mão, porque a infância ela não volta mais. E a infância, ela é o alicerce da vida adulta. Então, os adolescentes, as crianças estão clamando por atenção, por amor, para um pai que senta no chão para brincar. Porque uma coisa que me chocou muito, que diz que os pedófilos, eles fazem todo um perfil da criança, estudam o que elas gostam, o que elas vai conquistar, e pai, às vezes, não sabe nem qual é a comida preferida do filho. Então, famílias, vamos voltar para casa, vamos brincar, vamos sair na pracinha, vamos brincar com as crianças, vamos perguntar o que eles estão sentindo, por que eles estão chorando, por que todas as noites começa um choro que não tem quem console, o terror noturno, né? Por que ele tem medo de certas pessoas? A gente só fala, deixa de ser bobo, menino, vai lá com o teu avô, mas é ali que ele é abusado. Ou dar o beijinho no tio, né? Isso. Ou na tia, enfim. Então, nós, enquanto famílias, precisamos voltar à essência, que é a família, que é a base da sociedade, que é onde eles estão precisando de carinho e afeto. Uma criança precisa de afeto e proteção e ser amada, é isso que elas precisam. Se alguma prefeitura, alguma entidade, alguma escola quer contratar o teu serviço de treinamento de equipes ou alguma palestra, como faz para te achar, Laura? Então pode entrar em contato pelo meu telefone celular, né, WhatsApp, 984274746, pelo Instagram também, Laura Oliveira Carpes, pode fazer também um contato ali e eu teria maior prazer de ir, né, até os locais e trazer essas capacitações, esses treinamentos.
É um assunto urgente e necessário, e realmente a gente vê que há esforço de muitas, né, instituições, muitas prefeituras buscando justamente esse conhecimento para levar para suas equipes. E a gente sabe que muitos dos abusos descobertos eles são justamente vistos por profissionais das escolas, né? Então o Isso. papel da escola é fundamental também, É né? fundamental. Então, um dos meus maiores objetivos é capacitar a rede de professores, porque é ali que eles estão todos os dias com a criança. É ali que a criança faz um desenho, ali que ela faz o relato espontâneo, e a maioria não sabe acolher um relato espontâneo. Se nós saíssemos aqui numa escola e perguntasse, hoje, se uma criança relatasse de forma espontânea para ti que é abusada pelo padrasto, tu saberia o que fazer? A Eu te dou maioria. certeza que a maioria ia dizer que não. Mas por isso que a capacitação ela vem para quê? Para que possa dar suporte para ouvir essa criança, acolher ela, sem julgamento, sem colocar a nossa própria opinião e fazer, né, o que deve ser feito, fazer Encaminhar todos para os onde devem encaminhar. encaminhamentos, agir. É isso aí, muito obrigada, Laura. Foi um prazer conversar contigo e realmente, né, o Grupo NP está à tua disposição. Sempre que tiver um assunto tão importante quanto esse, estamos aqui para ti, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Nós replicaremos esse podcast em todos os canais do Grupo NP Expresso, porque é uma informação útil para a sociedade e extremamente necessária. Eu fico por aqui.